Oi, pessoal, quanto tempo, hein? Então, eu sou a Leia Moura dos Santos e eu estou aqui no programa Pense com Fé do canal Carlos Roberto. Faz muito tempo que a gente não se vê porque tem acontecido alguns probleminhas técnicos. Então, eu estava um tempo fora do ar, não tinha como gravar nada, mas hoje estamos aqui novamente, né, no programa. Bom, só um minuto. Hoje vamos ver qual tema nós vamos assistir hoje. Bom, nos programas anteriores eu tenho falado sobre como se entregar a Cristo, a pessoa que se entrega a Cristo, o exemplo que ela tem que dar, ela tem que orar para ter intimidade com Deus e etc e tal. Hoje nós vamos falar sobre como obedecer a Cristo. Se você é um cristão, tem aceitado a Jesus recentemente, então você vai se sentir assim um pouco em dúvida de como fazer as coisas, né? Bom, se você quer ser obediente a Cristo, como na lição passada tinha dado a vocês, orar e ler a Bíblia é o primeiro caminho, né? Na Bíblia tem todas as orientações para que a gente faça aquilo que agrada a Deus. À medida que alguém cresce na vida cristã, descobre que, além de tornar Cristo como seu Salvador, é absolutamente imprescindível torná-lo como seu Senhor também. Você nunca viverá a vida em toda a sua plenitude, nem chegará a sentir-se totalmente realizado até que tenha rendido completamente o controle da sua vida a Jesus. Então, se você quer ser um cristão obediente, entregue a sua vida completamente a Jesus, a Deus, para que Ele tome conta da sua vida. A partir do momento que Ele controla a sua vida, então você estará fazendo a vontade dEle. O nosso corpo é como se tivesse vários compartimentos. Então, nós sabemos que o nosso coração é a habitação de Cristo, né? Nosso coração é a habitação de Cristo, o nosso corpo tem que ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo. Com o nosso corpo nós podemos adorar a Deus com as nossas atitudes também. Bom, vamos ver aqui. Eu vou ler umas referências bíblicas para vocês sobre isso que eu estou falando agora. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E no versículo 20 também, porque nós fomos comprados com o sangue de Cristo. E no versículo 20 também fala que nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida. Bom, em Lucas 6, do versículo 46 ao 49, nós temos também algumas referências bíblicas sobre isso. Bom, aí eu tenho uma pergunta para vocês. O que devemos fazer para se chamarmos Jesus de Senhor? Bom, para nós chamarmos Jesus de Senhor, nós temos que fazer o que Ele diz, não é? E se você olhar lá em Lucas 6, versículo 46 ao 49, você vai ver isso. Bom, vai ter a parábola dos edificadores sábios e os nécios, né? São os dois. Então, na parábola ele fala que as pessoas que edificam a casa sobre a rocha permanece firme. E quem edifica sua casa sobre a areia, cai. Ele quis falar sobre ele próprio, que ele é a rocha, né? Onde nós devemos nos firmar. Se nós estivermos com a nossa vida edificada nele, nós não cairemos. Então, nós devemos fazer o que ele diz. Se nós queremos chamar ele de nosso Senhor, temos que ser obedientes. Que verdade espiritual representa uma casa edificada sobre a rocha? Que nós somos fortes se observarmos e obedecermos e fizermos tudo que Cristo nos manda e termos Ele como nosso fundamento. Se nós tivermos Jesus como nosso fundamento, a nossa casa nunca cairá. E a verdade espiritual que essa casa, a casa que não tem fundamentos, representa é que sem Jesus como fundamento perdemos tudo. Então, se você é um cristão, ou se você acabou de aceitar Jesus e não sabe o que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é tê-lo como seu Salvador. Depois,
ter intimidade com Ele, como eu já falei nas lições passadas, ter intimidade com Ele, orar, ler a Bíblia e procurar ter Ele como, digamos assim, o comandante da sua vida. Pôr Deus e Jesus em primeiro lugar, né, nas suas decisões, na sua vida espiritual, material, sentimental, em tudo. Aí sim, você vai fazer o que agrada a Deus, Deus vai recompensar você com bênçãos e bênçãos, e a sua casa espiritual ou a sua casa material, que é você mesmo, não irá falhar, não irá cair. Então, por isso que nós devemos fazer o que ele diz. Nessa parábola, Jesus estava falando para as pessoas sobre uma pessoa que fez a casa numa rocha e a casa não caiu, veio tempestade, veio tudo. E uma pessoa que fez uma casa linda, maravilhosa, na areia. Vocês já sabem que fazer casa na areia não dá em nada, a casa cai. Então, se você tiver Jesus como sua rocha, como sua sustentação para a sua vida, então você será firme, você não irá cair. Bom, deixa eu ver, tem mais umas coisinhas aqui para vocês, para nós encerrarmos. Bom, em Tiago 1, versículos 22 ao 25, nós temos também algumas referências. O Tiago, o apóstolo, ele nos adverte que devemos ouvir e praticar a palavra. Não adianta só ouvir, tem que praticar também. Então, praticar é tipo assim. Se na Bíblia fala, não menta, então você vai parar de mentir se você tinha costume ou continuar não mentindo. Se fala assim, não roube, então você não vai roubar ninguém. Entendeu? Então é assim, se você sabe o que está escrito na palavra de Deus, você tem que praticar. Bom, a obediência a Jesus Cristo como seu Senhor é a prova decisiva da sua consagração a Ele. Então, se você decide falar, eu agora sou obediente a Deus, eu obedeço aos mandamentos de Deus, eu obedeço o que Deus quer para a minha vida, então você está provando que você decidiu se consagrar somente a Ele. O apóstolo João fala sobre isso. Em 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 6, ele fala que, bom, se nós obedecemos, nós o conhecemos. Então, se você conhece a Deus, você o obedece. Professar fé sem obediência é mentira. Então, nós estamos mentindo se a gente fala que tem fé e não obedece. O amor de Deus está em quem obedece. Então, se você é um filho obediente, que procura agradar a Deus, você tem o amor dele na sua vida. Devemos seguir fielmente a Jesus. Então, esse capítulo aqui, 1 João, capítulo 2, do 3 ao 6, tem todas essas referências para vocês. Bom, mas de que outra forma você também pode ter certeza de que pertence a Cristo? 1 João 3, versículo 14 fala, se eu amo aos demais, eu pertenço a Cristo. Então, não adianta eu amar a mim mesmo e amar a Deus, eu tenho que amar meu próximo, certo? Bom, à medida que crescer em Cristo, haverá ocasiões em que você falhará. Ninguém viveu uma vida perfeita, somente Cristo. Esteja disposto a reconhecer que falhou e confesse o seu pecado. Uma coisa que é muito importante também. Se você fizer algo errado, confesse o seu pecado e peça perdão que Deus lhe perdoa. Senão o sacrifício dele na cruz seria em vão por você. Ele te ama muito. Vamos fazer um breve resumo do que ensina em 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10? Vamos ver. Fala sobre confissão e perdão. Primeiro, ninguém está sem pecado. Não existe pessoas que não pequem, somente Jesus não pecou. Segundo, se você disser que não tem pecado, está mentindo. Se confessarmos os nossos pecados, Deus perdoa. Então, nesse capítulo aqui, 1 João 1, versículo 8 ao 10, fala sobre isso, que nós temos que entender que temos pecados, que nós temos que saber reconhecer o nosso pecado e pedir perdão que Ele nos perdoa. Bom, tendo em vista que nós precisamos ser perdoados, bom, do que você acha nesse momento que você deve agradecer, por exemplo? Eu vou dar uma dica. Você deve agradecer porque Jesus está vivo e intercede por você. Porque a partir do momento que Ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, ao lado de Deus, Ele intercede por nós. Está na Bíblia. Na Bíblia diz isso, que Ele intercede por nós. Então, se Ele vê que você está em pecado, se você está em tristeza, em alguma dificuldade, Ele vai interceder
a Deus por você. Então, entregue a sua vida a Cristo, aceite a Jesus se você ainda não é cristão. Entregue os seus problemas a Ele. Ele mesmo muitas vezes disse, está escrito na Bíblia também, que Ele falava: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, o Senhor Jesus, Ele veio passar por todo aquele sacrifício para que você tivesse a oportunidade de reconhecer seu pecado, tê-lo como Salvador e Ele perdoar seus pecados e interceder por você perante Deus. Então, eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. E para as pessoas que ficaram sem saber o que tinha acontecido, né, mais uma vez eu vou falar, foi só um problema técnico. Nós estaremos voltando novamente todas as sextas-feiras, tá, pessoal? Quero mandar um beijo, um abraço para todos que estavam me assistindo, estava com saudade de vocês. Espero que vocês sempre assistam o programa. Não esqueça que Jesus ama vocês, entendeu? Tenham Ele no coração de vocês e clamem a Ele para Ele perdoar seus pecados, para Ele te salvar, para Ele te ajudar, entendeu? Porque Ele só quer o teu bem. Se você curtir esse vídeo, então curta, compartilhe, se inscreva se você ainda é novo aqui. Se você ainda não tinha feito inscrição, se inscreva no canal e clique no ícone de notificações para você estar sempre atualizado. É isso aí, pessoal. Um beijinho e fique com Deus.